craques de todo o Brasil, estou aqui na Sport Summit. Sport Summit é a maior conferência, o maior simpósio de esportes do Brasil e, quiçá, da América do Sul. Fernando Young, que é o CEO da Sport Summit Brasil. Estamos aqui no WTC, com uma estrutura de evento extraordinária. Você criou palcos para palestras, criou ativações de marcas, tem o e-games lá, as pessoas jogando e-games, é a Mercedes AMG Cup ali do meu querido César Fonseca dando o brilho, é a Stock Car que você vai fazer o e-games, a NASCAR, ou seja, as categorias do automobilismo, as multidisciplinas também aqui presentes e principalmente esse encontro de atletas, ex-atletas, empresários, lideranças corporativas, de federações, de confederações. Fernando, a gente falava fora do ar, que eu estou muito feliz, porque o crescimento da Sport Summit é absolutamente gigantesco e eu quero te parabenizar. Bom, Beto, obrigado por essas palavras aí. 3 anos já juntos aqui. 3 anos juntos. Eu lembro até hoje, a primeira entrevista que eu dei para trazer no Sport Summit lá, onde eu estava lá na Espanha, dei para você. E eu fico muito feliz de ver que realmente você acompanhou em primeira mão, né, esse crescimento da Sport Summit. Hoje, realmente, a gente está dando acho que o Sport Summit é a casa do esporte, todos os esportes, né? E a gente consegue hoje dar uma visão, acho que o que a indústria hoje significa, né? Então, acho bem legal, foi 3 anos de muito trabalho, realmente. A gente hoje está provavelmente consolidando os 2 primeiros anos, a dificuldade de ser o primeiro, passando por uma dificuldade no segundo. E agora, esse ano, a gente está, acho que, conseguindo encontrar o que você falou, um mix, né? Já estamos começando já a desenhar o próximo ano, mas acho que o legal mesmo é aproveitar esses 3 dias que a gente está tendo aqui. Eu acho fundamental. Na sua opinião, quais foram os pilares fundamentais para que essa consolidação, como você mesmo disse, acontecesse? Eu acho que foi a proposta, né, Beto? Então, a gente veio com uma proposta inovadora num contexto onde é uma indústria, o mercado brasileiro é um continente, a gente traz o que existe no mundo, porque também fazemos eventos em outros países. Então, nós trouxemos para o Brasil uma ideia de atleta, gestão e marca. Sem atleta você não tem uma competição, sem o gestor você não dá o instrumento para o atleta e sem as marcas você não tem nada disso. E é importante porque, circulando aqui na Sport Summit ou no Sport Summit, eu vi muita gente, conhecida, não conhecida, enfim, mas a palavra de ordem, aprendizado, conhecimento e relacionamento. Acho que você conseguiu criar 3 pilares fundamentais que traz as pessoas aqui e que geram fidelidade, porque no ano 4, com certeza, elas vão não só trazer pessoas, mas também vão influenciar outras. Esse é o nosso principal ativo, né? Que afinal, são conteúdos que a gente apresenta aos Sport Summit. Aqui vão passar mais de 130 palestrantes e todos eles top no seu setor, dentro do ecossistema do esporte. A gente hoje pela manhã veio o pessoal da Renata para falar da gestão e os atletas, o Maurício, o André e o Bruninho falaram da visão do atleta e do ex-atleta. Então, esse conteúdo que você traz é o que faz com que o Sport Summit seja diferente, né? Você traz a marca, que vai falar do que é ser uma marca, por que uma marca vai patrocinar um esporte, né? O que leva uma marca a patrocinar um esporte. Você vê as próprias mídias, né, que têm conteúdos diferentes para públicos diferentes. Então, você tem hoje aqui várias empresas e, sobretudo, com a mesma dor. Como é que eu vou atrair o público novo para consumir o meu produto? Então, esse desafio que você está no ar hoje do esporte em geral, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, você traz para palestra, você traz para discussão. E esse enriquecimento que faz com que o Sport Summit seja um lugar onde todo mundo se encontre. Todo mundo do setor, todo mundo das pessoas. E aí esse network acaba sendo natural. Você sabe que
Esse programa é o único programa da televisão brasileira que fala de negócios no esporte. A nossa missão, Fernando, apenas pegando um pouco do que você acaba de manifestar, ele tem como pilar fundamental interferir nos decisores para que eles olhem o esporte como uma ferramenta fundamental para suas marcas e produtos. E hoje a gente tem as leis de incentivo, hoje a gente tem uma série de benefícios que podem realmente trazer as marcas, trazer os produtos e eles se encontrarem no esporte e conseguir, evidentemente, desempenho e performance. Acho que é isso que você conseguiu. Você conseguiu trazer as marcas, trazer os produtos e, principalmente, essa mescla entre o ex-atleta, o novo atleta, o empresário, cria um ambiente extremamente favorável para a realização de negócios e também para reflexões importantes dentro do caminho do esporte brasileiro. Então, Beto, eu vejo o seguinte, o esporte é o único vetor da sociedade que fala com todo mundo. Ela fala com saúde, o esporte fala com a cultura, fala com educação, fala com a parte social. Então, hoje você vê o esporte nessa conversa diária com todos os instrumentos da sociedade. Então, o esporte é isso. O esporte ele é uma indústria forte, é uma indústria, eu acho que em transformação, né? Eu acho que aí onde está a grande parte do da nossa contribuição, né? Que é um ecossistema em transformação. E o seu ativo também. Exatamente. Então, a gente traz ao público exatamente isso, essa transformação. A gente vai discutir essa transformação. Quem vai discutir essa transformação? Os atores que existem hoje nesse ecossistema. Os tomadores de decisões, que é o que você comentou, tomadores de decisões, as pessoas que querem entrar no mercado do esporte. E hoje o que está acontecendo é exatamente isso. Como é que envolve a tecnologia, como é que envolve as inovações, como é que isso afeta diretamente num jogo tradicional e como é que isso altera todo o ecossistema que nós conhecemos no passado e que vai consumir no futuro as novas gerações, que são os nossos filhos e netos. Então, é verdade. São tantas conexões, não é, que trazem as pessoas aqui e eles acabam observando a importância. Eu vejo aqui, por exemplo, o Henry da ESE Seguros. Está aqui, veio no primeiro dia, veio no segundo dia, veio no terceiro dia. Ou seja, mas por que você está aqui? Porque eu estou ganhando conhecimento, porque eu estou investindo no esporte, porque eu preciso realmente criar essas conexões para poder desenvolver o meu business plan com mais qualidade, com mais profundidade. Estou com o Fernando Young aqui no LSA, direto do Sport Summit Brasil, aqui no World Trade Center em São Paulo, e com muita alegria, são 3 anos de sucesso. Aqui, meu craque, no LSA, os negócios no esporte acontecem. Craques de todo o Brasil, direto da Sport Summit. Eu tenho o privilégio, você já é sócio aqui do nosso programa, o Everaldo Coelho, que é diretor de marketing do Palmeiras, um dia depois da virada histórica, de um jogo que embalou não só os palmeirenses, embalou o Brasil, embalou por conta, evidentemente, de um trabalho exercido com afinco por toda a nação palmeirense, fora do campo, no teu departamento, em todos os departamentos e principalmente a Leila Pereira. Dentro do campo, uma disciplina tática absoluta e nas arquibancadas houve a torcida. Então há uma simetria. Quero saber de você,
Como é que está esse coração? Prazer em tê-lo aqui, Geraldo. O coração até que tá bom. A voz é que não está muito hoje por conta de tudo isso. Mas foi a atmosfera que foi criada, né? Acho que o fundamental é o reconhecimento. Acho que foi o fechamento do ano no reconhecimento do trabalho de gestão profissional, capitaneado pela presidente Leila, mas que, sem dúvida nenhuma, coroou ontem com um desempenho, uma atmosfera da torcida, da família Palmeiras, como o Abel sempre fala. Então, para nós foi uma alegria muito grande participar. Agora é só recuperar a voz, agora é torcer para a gente chegar bem na decisão da Libertadores. Na coletiva de imprensa, eu confesso a você, a gente falava aqui fora do ar, eu vi um Abel diferente. Evidente que tomado pela emoção, tocado por aquele momento único, e deve ter passado um filme na cabeça dele, mas principalmente o que ele verbalizou foi a mágoa que ele tem com alguns torcedores que deixaram ele muito triste quando pediram que ele fosse embora por um momento circunstancial, e ontem ele completou 5 anos. Aí entra a Leila em campo, invade de uma maneira saudável, eu diria, a coletiva, e mostra realmente um espírito extraordinário que com certeza emocionou a todos. Como é que o marketing vai trabalhar esse movimento todo, até porque fica indefinido se o Abel fica ou não? Do Abel ficar ou não depende dele, como o presidente já falou, né? A gente quer que ele fique até 2025. Ele disse que não quer assinar contrato. Ele falou, na palavra eu vou com a Leila. Exato. No modelo que nós estamos hoje adotando, o contrato é uma mera formalidade. A gente sabe que o trabalho está sendo muito bem feito. Eu acho que, como uma família qualquer, sempre tem aquele momento de uma discussão, tá? Mas o Abel ama todos os torcedores amam o Abel, o reconhecimento do trabalho. Óbvio que é emoção. Futebol é isso, sem emoção não tem graça nenhuma. E esses embates de vez em quando acontecem, mas não tenho dúvida que o Abel hoje está muito mais consciente de tudo com relação à torcida. Sabe que em alguns momentos acontece isso da emoção superar a razão, mas nós estamos juntos novamente com a família Palmeiras, sempre unida. Everaldo, você sabe que a grande característica que torna o futebol adorável é a imprevisibilidade. Porém, desde o apito inicial, nós que acompanhamos o jogo durante os 90 minutos, sentimos que era previsível o Palmeiras vencer e vencer dentro do campo no período normal de jogo e não nas penalidades. Isso é tão fundamental porque cria, de alguma forma, uma onda positiva que vai, sem dúvida alguma, ser absorvida por você e ser transformada em estratégia. Dentro dessa estratégia, eu incluo os patrocinadores do Palmeiras. Eu quero que você fale um pouco desse movimento e o que o jogo de ontem vai desencadear para os que já estão e provavelmente para aqueles que virão. Posso dizer que já tem uma corrida, porque nós temos poucas propriedades ainda disponíveis, mas essas propriedades ontem tem uma correria. Precisa fechar antes do final da Libertadores. Mas a gente olha muito para essa questão de marca, disposição de marca, mas a gente quer parceiros sempre de longo prazo, que construam a sua marca com a relação, principalmente com a nossa torcida. Então nós estamos trabalhando muito no foco do digital, para que a gente entre muito mais do que apenas um patrocínio, mas entrar no negócio dos parceiros. Nós fizemos agora há pouco tempo com a CIMED, acabamos de fechar, é uma parceria muito mais do que apenas uma exposição de marca, mas ela inclui a gente participar dos produtos que são um sucesso lá com o João Adib. Então a gente tem certeza que nós estamos num caminho de transformação do patrocínio, para que a gente traga. E esses novos patrocinadores também vêm com essa mesma mentalidade. Como é que eu posso participar desse ecossistema do Palmeiras por um bom tempo, construindo marca, que é o que a gente sempre procura com os nossos parceiros. Você sabe que a missão do meu Olé S.A. é realmente mostrar a força que o esporte tem, principalmente o futebol, e que, de alguma maneira, cria nas marcas e produtos um movimento fantástico, um movimento fabuloso, um movimento que divulga as marcas e reverbera as marcas de maneira plena. Numa gestão e governança tão competente como a do Palmeiras, eu incluo aí também o Flamengo, as marcas, elas não observam só do ponto de vista técnico do rendimento dentro do campo, elas olham fora do campo. Como é que você encara tudo isso? Esse é um ponto de partida. Como é que você transforma tudo isso para que a pessoa participe decisivamente nos 24 horas do torcedor?
como é que a gente amplia, participa dele, ele participa do ecossistema, passa a fazer parte da família Palmeiras. Quando a gente abre uma conta digital, como o Palmeiras abriu, nós estamos batendo agora 1 milhão, acho que a última vez que eu falei de você devia estar com 600, 700. Agora já está mais de 1 milhão. Vai chegar em 1 milhão agora nos próximos Que dias. maravilha. Então a gente já está com... Aí você pensar que tem um universo de 1 milhão de pessoas que hoje fazem parte do ecossistema. É o Abel que está cuidando das redes? Não. Não, ainda não. Ainda não. Além disso, tem outras grandes propriedades, hubs de educação, de saúde, hubs de viagem, hubs de experiências. Então a gente está construindo um grande ecossistema para que o torcedor, o que ele precisar, ele procura, tem dentro do Palmeiras. E tem muito dentro do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem qualidade, o Palmeiras hoje tem gestão, o Palmeiras tem hoje governança, o Palmeiras tem, na minha avaliação, o time mais bem treinado do futebol brasileiro. E o Palmeiras transmite essa credibilidade. E mais do que isso, a presidente Leila enfrenta com muita, diria, profundidade, com muita estratégia, qualquer movimento contrário que possa abalar, seja o torcedor, seja o conselheiro, ela impõe uma linha dura de gestão séria, verdadeira e principalmente anticorrupção, porque você sabe muito bem que o futebol está cheio de oportunistas. Então eu tenho muito orgulho de te entrevistar e mesmo não sendo eu um palmeirense, eu confesso a você que eu torci, que eu vibrei e que eu me emocionei, porque ganha não só o Palmeiras, ganha o futebol brasileiro. É um reconhecimento do trabalho de gestão. Eu acho que a grife Leila Pereira vai ter muitos seguidores. Ela está transformando o futebol brasileiro. Acho que esse é o mote, eu acho que é justamente o que fica da gestão dela. É como tratar o futebol de forma profissional, como você falou, e contra todas essas mazelas que o futebol trouxe do passado, que a gente está querendo acabar. Acho que, fundamentalmente, a Leila traz isso, uma imagem de uma mulher, uma gestora profissional, competente, que sabe o que quer, que sabe, principalmente, dizer não, que isso é difícil no futebol. Principalmente liderar processo. Veraldo, prazer em tê-lo aqui. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Essa é a torcida que canta e vibra. Muito sempre. bem, obrigado. O LSA, o programa de negócios no esporte aqui no Band Esportes. Meus craques de todo o Brasil aqui na Sport Summit. O Vini, se assim eu posso chamar, o meu diretor de marketing do Corinthians, não é? O Vini casou recentemente, eu tive o privilégio de estar lá vendo o casamento do Vini e a dona Patrícia. Ele falou, não precisa falar disso, mas tem que falar. Sabe por quê? Porque você tem competência, você tem emoção, você tem paixão e principalmente nessa altura da vida, você consegue modificar o curso, criando uma família e mais perspectivas. Tudo isso reunido dá exatamente o teu desempenho, a tua performance, que fica eternamente nos corações dos corintianos. Roberto, obrigado pelas palavras. Acho que a gente sabe que trabalhar com futebol e com paixão é uma agenda sempre muito desafiadora, né? Os sentimentos, uma gangorra de emoções. Especificamente, acho que o nosso histórico recente também, de toda a questão que passou institucionalmente, né, do ponto de vista de marketing também gera mais desafios e a gente vem tentando enfrentar todos os obstáculos que foram acontecendo para tentar ter ótimos desfechos. Acho que a gente já conseguiu ter experiências de situações que nasceram com crises e que a gente transformou em histórias muito legais de serem contadas para o torcedor e para as marcas. E a gente segue nessa batalha, a gente sabe que tem muita coisa ainda a ser melhorada do ponto de vista estrutural, ferramentas, investimento, mas a gente também tem que lidar um pouco com a realidade e entender quais são os passos principais para conseguir mudar esse curso e conseguir trazer o impacto necessário que o clube espera. Você sabe que você, Vini, é uma figura que eu diria protagonista de um movimento de mudança e de aprendizado de todo o ecossistema de marketing, não só de futebol, mas do esporte. Principalmente pelo que você disse agora. O Corinthians passou por uma crise institucional, isso atinge diretamente o teu departamento, porque as marcas e produtos, os patrocinadores e os eventuais prospects, eles recuam, principalmente pelo compliance, principalmente pela situação e tal.
O que dá para tirar, o que deu para tirar desse movimento e como você conseguiu criar essa atração e essa onda positiva para poder manter quem está lá e trazer novos investidores? Na verdade, a pergunta é ótima. Acho que assim, a primeira coisa que a gente fez nesse retorno agora foi chamar todas as marcas para a mesa para explicar, né, tudo o que aconteceu do ponto de vista interno. Foram apresentados a eles todos os poderes políticos do clube para eles entenderem que também há uma sinergia interna de trabalho, que não tem uma degladiação, que eu acho que isso mostra um pouco também de maturidade, ainda que se passou pelas dificuldades, né, mostra uma maturidade institucional para eles se sentirem seguros. A gente pediu um voto de confiança, eles nos deram. Então, assim, acho que esse foi o primeiro movimento. Tem outras coisas que estão para acontecer muito em breve em relação ao mercado, que também acho que vão provocar ótimas agendas. Uma delas é a homologação de parceiros comerciais que podem nos ajudar a trazer empresas, né, conhecidas como agências ou intermediários. Eu acho que o principal problema que o Corinthians teve no ano passado nasceu com essa origem, né? Então, o que a gente já desenhou já há alguns meses está só lapidando e também pegando alguns inputs do nosso novo diretor que chegou agora, estatutário, que também está contribuindo bastante. A gente quer apresentar para o mercado e se abrir para as boas agências que já têm relação com a gente, talvez outras que não tenham, para que elas se aproximem, passem por um processo de compliance e possam participar dessa busca no mercado junto do clube com regras claras, iguais para todos, independente de quem é a agência, de quem foi, se já trabalhou antes, se não trabalhou, para deixar acho que o processo muito transparente e claro para o mercado, para as agências e para as empresas. E para o torcedor, que muitas vezes também questiona com razão, eu acho que ele tem direito de saber os processos de geração de negócio da maneira mais clara possível. E a outra também é uma aproximação de grandes executivos corintianos do mercado, que a gente também está com um plano muito legal de trazê-los para perto, para que possam somar em projetos, com ideias, com networking, também com a própria reputação já construída, para mostrar para o mercado que de fato as pessoas que estão ali trabalhadas estão engajadas em fazer o melhor da melhor maneira possível para o clube, para o torcedor e para as marcas. Você fala em reputação, né? É muito importante essa questão, principalmente nesse momento em que o Corinthians viveu e ainda vive, né? Porque há, sem dúvida alguma, alguns respingos aí que caem. Mas, Vini, você acha que o Corinthians se fortalece diante desse mar turvo, desse cenário tenebroso e agora um pouco mais calmo? A marca Corinthians e o Corinthians se fortalece nesse momento? Com toda certeza, e acho que talvez a própria história nossa a nossa história é forjada pelas dificuldades, né, pelo crescimento diante das dificuldades e muitas das vezes de movimentos externos, né, de fora para dentro. E a gente teve recentemente a própria campanha desenvolvida pela torcida, que embora algumas pessoas questionem a participação do clube, o clube participa bastante, inclusive com inventário, com reuniões de trabalho, né, vão ter coisas ainda legais que vão acontecer. Naturalmente o fôlego da doação da pessoa física em um momento também ele, né, diminui, mas vão ter algumas ações muito legais ainda que eles estão preparando junto com o clube para isso e com alguns parceiros. Então esses movimentos de fora para dentro eles também nos fortalecem. Assim, obviamente é dolorido para o torcedor, às vezes para nós também, pela dificuldade de conseguir gerar as coisas, né? Assim, a gente tem notícias em breve que devem ser positivas. Esses movimentos de processos e protocolos que são criados também dão mais segurança para quem já está na casa e para quem vai chegar na casa. Então, assim, a gente está com um olhar bem otimista, a gente sabe que passou por um momento difícil, que tem, como você falou, os respingos, mas acho que agora o nosso horizonte é bem de construir, de reconstruir, né? Então acho que a gente está bem engajado nisso, não é um trabalho de uma pessoa, de duas ou de um departamento só, então é um trabalho muito... Hoje mesmo vai ter uma apresentação que o André vai fazer sobre o case, né, do que a gente aproveitou o hype da novela, do Quem Matou o Odete Roitman para alertar sobre a questão do feminicídio. Isso foi uma campanha que envolveu marketing, comunicação, jurídico, responsabilidade social. Tivemos um contato com o ministério, assim, com autoridades. Assim, é um trabalho... Ninguém faz nada bom sozinho, ainda mais num clube do tamanho do Corinthians. Então, acho também que tem que exaltar o engajamento de todos. Hoje tem um trabalho muito grande também, que é liderado pelo Ricardo Torrado, de ESG, que é uma pauta extremamente positiva, que ela é importante para alinhar o propósito da instituição, né, de gerar impacto. Por mais que as pessoas podem discutir, mas beleza, o Corinthians tem uma dívida, tem dificuldades financeiras, sim, mas não é porque tem dificuldades que você também não vai trabalhar pilares que são essenciais. Então, são pilares que a instituição se atualiza, né, define quais são os pilares principais de atuação com impacto social e que isso lá na frente também vai reverberar e vai aproximar empresas que tenham propósitos com sinergia aos do clube. Então, acho que tem muitos esforços acontecendo, sejam eles internos ou externos, para se reaproximar do mercado, como a gente já tem conseguido. A gente tem hoje parceiros, né, se a gente for
colocar aí do meio do ano para cá marcas que entraram, independente dos tamanhos de investimentos que variam bastante, mas marcas de muito respeito, né? A gente avançou na renovação com a Ambev, chegou Gatorade, chegou a Vizela, que é uma marca de cosméticos exclusiva para o feminino, chegou a Frimeza, que é uma empresa de faturamento de mais de 1 bi, também de bens de consumo. Sim, a gente teve muitas marcas novas que chegaram, a Tecnogera, que nos aliviou uma mudança estrutural dentro da arena de geradores, que também entrou com uma participação no feminino. Então, assim, a gente tem algumas mudanças acontecendo que são positivas e que para o mercado também reverbera de maneira positiva. É bom ver grandes empresas se relacionando com a gente mesmo nesse momento que a gente passou de dificuldade. Então, acho que os melhores advogados que a gente tem não somos nós falando, né? São as empresas que nos abraçaram mesmo no momento de dificuldade. Olha, eu conheço o Vinícius há muitos anos e você passou por várias gestões, não é, dentro do Corinthians, no marketing, presidência, enfim. E pelo que vocês estão ouvindo do Vini, é fundamental a gente ver a qualidade do conhecimento dele, que extrapola as 4 linhas e vai muito além, efetivamente, e que cria um cenário muito positivo, falando de ESG, falando de mobilidade, falando de feminicídio, ou seja, de temas importantes que se juntam à marca na tentativa de fortalecer. Vini, eu quero saber de você, aonde o Corinthians pode e vai chegar? Na verdade, assim, acho que não é um lugar, né? Eu acho que a gente precisa primeiro passar uma mensagem, reorganizando a casa do ponto de vista financeiro, né? Passar uma mensagem institucional de realmente virada de chave, onde a gente consegue ter uma vida sustentável do ponto de vista de instituição. Isso também é um esforço de vários departamentos. Levar uma mensagem de credibilidade. Isso passa sobre renegociar pendências, sobre conseguir melhorar contratos, é um esforço, de novo, de todos, né? De toda a infraestrutura que tem de trabalho na arena, que tem no departamento financeiro, que tem no departamento de marketing, no jurídico, que é imprescindível nessa agenda de ou renegociação ou concorrências para novos processos, que nem hoje, projetos de grande porte no clube estão sendo tratados como uma maneira de concorrência. Então a gente chama empresas que estão interessadas, entregam um protocolo de participação com regras do jogo, datas, de uma maneira... A gente está passando por 2 processos dos quais inclusive as empresas que participam respondem, se vão participar ou não, elogiando a forma como o processo está sendo conduzido. Ou seja, existe um processo de compliance absolutamente bem definido e composto por você. Perfeito. Isso é a primeira coisa para transmitir credibilidade para quem você quer tentar abraçar e que te abrace. Então, acho que é mais do que necessário que os processos, principalmente dessas contratações, sejam de prestação de serviço, seja de parceiros para projetos grandiosos, passem por processos que transmitam credibilidade logo no primeiro momento que eles tenham um contato com o clube. Então, assim, a gente tem tido muito cuidado e essas coisas todas são elaboradas de maneira coletiva, colegiada. Não é uma pessoa ou um departamento que vai lá e escreve um negócio. Isso passa por algumas etapas de aprovação e de envolvimento com o olhar crítico e técnico de cada um que consegue somar com a sua expertise. Então, acho que o nosso esforço hoje é esse. A gente sabe que muitas das vezes tem expectativa de que se aproveitem uma série de oportunidades. Algumas a gente consegue aproveitar, outras nem tanto. Existe limitação de tamanho de equipe. A gente tem uma questão de custo hoje, custo do clube como um todo. E a dívida que está muito elevada, né? Então a gente tem vontade e planos de ter um crescimento agressivo? Tem, mas a gente também sabe das limitações. Dá para amanhã a gente dobrar o tamanho de equipe. A gente sabe hoje, a gente tem referência do mercado, de como estão os outros clubes, tamanho de equipe, tamanho de orçamento, do departamento de marketing. Então, isso é um trabalho que a gente está mirando onde a gente quer chegar, mas para conseguir chegar lá, precisa ter primeiro essas mudanças mais estruturais. Eu te fiz essa pergunta porque eu quero saber, muita gente falando, o Corinthians vai virar uma SAF? Isso não passa nem por mim, não tenho nem ideia. Eu acho que, assim, todas as discussões são saudáveis, né? Eu, primeiro, sou apaixonado pelo mercado também, então eu estudo bastante. Acho que as discussões cabem, existem um monte de modelos, mas eu tenho para mim uma teoria... tá aí para a gente ver as equipes que chegaram na final da Libertadores, né? Eu acho que muito se discute sobre modelos e sobre estruturas de CNPJ, mas no frigir dos ovos, o que vai fazer a diferença são sempre os CPFs, porque seja no modelo associativo, seja numa SAF com investidor gringo ou de multiclube, ou numa SAF aberta ao público, se você tiver pessoas ali bem intencionadas, com visão estratégica, que consigam fazer a instituição remar para uma mesma direção, que seja uma direção positiva, o projeto vai andar. E se você tiver em qualquer uma dessas situações, pessoas que não estejam engajadas, não consigam ter um objetivo comum e uma direção para chegar, vai dar errado. Então, acho que a discussão ela é válida. Eu acho que, inclusive, existem mudanças aí que são previstas por questões de legislação sobre tributação, se não me engano, a partir de 2027. Então, é uma discussão que ela precisa existir.
mas acho que não existe uma receita de bolo ou uma salvação da lavoura que passe por um modelo e não passe por pessoas. No fim das contas, quem assina e quem toma a decisão sempre serão pessoas. Então acho que os processos cabem sim discussão, acho que tem espaço e tem que se discutir e procurar o melhor caminho possível, mas sempre com as melhores pessoas. Ou seja, no frigir dos ovos, até te parafraseando, a qualidade de gestão e governança num sistema presidencialista como é o futebol faz toda a diferença. Flamengo e Palmeiras dão mostras realmente disso. E eu tenho certeza, Vini, que olhando você, conhecendo você e principalmente sabendo dos seus propósitos, dos seus pilares morais, éticos e principalmente de conhecimento, eu tenho certeza que o Corinthians vai crescer e crescer legal. Vinícius Manfredi, obrigado, Vini. Craques de todo o Brasil, direto aqui da Sport Summit Brasil, esse simpósio que reúne marcas, produtos, atletas, ex-atletas, federações, confederações, é uma grande conexão. Eu tenho o privilégio de receber uma das grandes referências do marketing esportivo do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque trabalhar no marketing no futebol brasileiro, com todas as adversidades, com todas as dificuldades e principalmente muita falta de profissionalismo, é para poucos. E você, Tony, é, sem dúvida alguma, uma das referências e uma das minhas referências. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Beto. Vindo de você, isso não conta, que amigo a gente tem que multiplicar por meio, amigo não. por 2, né? Mas é um prazer estar falando com você, com a sua audiência crescente, né? Como tem crescido, parabéns pelo programa, tenho acompanhado cada vez melhor. Eu estou feliz, não só pela audiência, mas pelo conteúdo que a gente está levando. Uma maneira positiva. Tony, nós temos falta de ídolo. E nós temos uma massa muito crítica em relação aos trabalhos, principalmente ligados ao futebol, dos clubes, às gestões, à seleção brasileira. O presidente Júlio Casares vem aos trancos e barrancos, se você me permite dizer assim, tentando quitar uma dívida que já vem por várias gestões, tentando criar um movimento positivo dentro do teu departamento para te gerar mais condições dentro de campo para que você consiga comercializar e trazer novas experiências. Como está o São Paulo nesse momento? Nós estamos passando por um processo de reengenharia. Eu costumo dizer que nós estamos fazendo um turnaround. Veja, os primeiros 3 anos do presidente Casares como presidente do São Paulo, ele tinha um foco que é de resgatar a autoestima do torcedor, trazer o torcedor de volta. A gente não ganhava clássico, nós estávamos há muitos anos sem título. Então, o nosso foco nos primeiros 3 anos, da primeira gestão nele, nos primeiros 3 anos desse duplo mandato, foi resgatar a autoestima da torcida, resgatar o torcedor, trazer o torcedor para o estádio. E a gente teve muito êxito nisso. Em 3 anos nós chegamos em 5 finais, ganhamos 3 títulos, batemos todos os recordes de bilheteria, batemos todos os recordes de arrecadação de marketing. A gente fez um trabalho muito importante de resgate. Nesse segundo mandato nós estamos muito mais focando em colocar a casa em ordem. Se tudo correr bem, vai correr. Esse ano nós vamos terminar com um superávit importante, depois de muitos anos, sem que tenha sido uma grande venda de jogador, mas tenha sido um trabalho feito pela gestão, redução de custos, incremento de receitas. E o ano que vem a gente espera manter essa trilha. Obviamente que com a receita em dia, com as contas em dia, a gente volta a ser forte no futebol. Já estamos fortes, a gente ganhar ou perder é do jogo. O importante é você ter um time para competir, a gente sabe que tem, e a gente espera, colocando a casa em ordem, ter mais condições de investir no nosso futebol. Foram 2 ações onde a gente homenageia, de uma certa forma, a própria torcida.
que é a razão maior da nossa existência, né? Eu sempre costumo dizer, qual é o maior ativo do São Paulo? É o estádio? São os seus jogadores? Não, o maior ativo do São Paulo são os 22 milhões de torcedores, são por eles que nós existimos. Então, é sempre muito importante você estar buscando essa forma de engajar a torcida e, obviamente, isso gera monetização e está contando histórias, né? Então, você contou da camisa, que é a chegada, a recepção. A camisa teve uma receptividade muito boa, teve um número de vendas bastante importante. Era uma camisa absolutamente disruptiva para o São Paulo, que, em um aspecto de uniforme, é bastante tradicional. Então, nós tivemos quebras de paradigmas internos e externos, mas é muito importante você mostrar isso, é muito importante você engajar a sua torcida, e é isso que temos tentado fazer. Ô, Tony, uma coisa que eu acho que é fundamental e que vocês, via de regra, estão impondo, o futebol é um regime presidencialista e tudo depende principalmente do resultado dentro do campo. Mas você consegue, com a tua habilidade, para quem não sabe, quando a LG foi para o São Paulo, o responsável foi o Fernando Toni. Eduardo Toni, perdão, que conseguiu desenvolver uma métrica não só de patrocínio, mas também a LG ficou cravada na vida do torcedor do São Paulo e na vida do futebol brasileiro. Então consegue você, com essa experiência, separar um pouco o rendimento com o negócio. É muito difícil, Tony? É claro que a performance em campo é fundamental para o negócio, mas a gente tem que buscar alternativas para isso, porque às vezes você faz tudo certo, a bola não entra, como você disse, nada funcionou. Às vezes você não faz nada, a bola entra, dá tudo certo. A gente tenta trabalhar independente do resultado em campo, porque isso é uma variável incontrolável. A gente tem feito muitas ações, a gente tem incrementado demais as nossas formas de monetização, investimentos em marketing, a gente tem realmente trabalhando bastante nisso para que a gente tenha receitas garantidas para que a gente consiga reverter isso para o futebol. O São Paulo Futebol Clube é um grande veículo de investimento? É um grande, eu costumo dizer que é uma plataforma de medir tanto. Se você tem 10 mil reais ou 40 milhões, nós fazemos negócio. É só chegar lá que a gente consegue fazer negócio. Claro que também é possível criar, como está sendo feito pelo Palmeiras, pelo Corinthians, mas no caso do Lucas, ele já tinha esse engajamento com a torcida já queria. E esse ponto de o atleta, o clube, os pesos, o institucional é sempre uma linha tênue, né? O Neymar é um caso que o Caio acabou de contar, como amplificou as receitas, as redes sociais, tem o efeito Orloff, né? O dia seguinte desse atleta, que você tem que trabalhar para que isso não volte aos patamares pré-atleta. Então, é sempre um trabalho importante de ser feito com um certo cuidado, porque, de novo, o Rames às vezes não pode não dar certo e você tem toda a sua estratégia jogada fora. O que eu acho que é importante é que o Brasil traga esses atletas, né? E é bom quando você traz atletas, não que sejam apenas no final de carreira, trazer jogadores que ainda têm muito para oferecer, que levam torcida, que vendam camisa, que ajudem a indústria do futebol, que fomentem a indústria do futebol. Então, trabalhar com o ídolo é sempre importante, é sempre perigoso, mas é fundamental para um clube. Olha, e vou dizer uma coisa para você, negócio com transparência e principalmente com ótimo retorno. Prazer em vê-lo, Tony. Deus te abençoe. Obrigado. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, é aqui, meu craque, para você no Olé SA. Meus craques de todo o Brasil, direto aqui da Sport Summit Brasil, no WTC, World Trade Center aqui em São Paulo. Eu tenho o privilégio de encontrar o Henry Soares, da ESE Seguros, a ESE que é a nossa patrocinadora. Aliás, eu estou muito feliz com a ESE, porque o crescimento, essa linha adotada por vocês que
privilegia o consumidor, que privilegia as empresas, com tecnologia, com diversidade e principalmente caindo no gosto do brasileiro, me dá muito orgulho, Henri, de poder tê-los junto comigo e de poder levar uma mensagem positiva dentro do Brasil. Beto, e a recíproca é verdadeira. Nós também estamos muito felizes com todo o retorno, com a oportunidade de a gente levar os corretores no programa, lá no Pacaembu, na Arena Mercado Livre. É muito importante para nós também esse retorno. E eu digo isso porque a gente consegue ativar a marca, consegue gerar experiência, consegue trazer um conteúdo, mas principalmente com a presença de vocês e das outras empresas, a gente cria uma grande conexão. Esse network que é fundamental hoje no nosso dia a dia, Beto. Né? Quer seja lá com o pessoal da FENSA, com o pessoal da Motorola, da própria BYD, Bradesco Seguros. É um network fora de série. É verdade. E eu queria dizer que essa conexão entre as empresas, ela gera reflexões importantes, mudança de curso de tomada de decisão, cria um relacionamento importante para vocês, executivos, e principalmente conexões de negócios, que é o que está acontecendo aqui, nesse ecossistema todo aqui, que envolve atleta, ex-atleta, diretores de marketing, de clubes, federações, empresários, lideranças corporativas, ou seja, é um espectro maravilhoso isso aqui, né, Henri? E os painéis que ocorreram no 130 palestrantes. De hoje também, eu acho que assim, algo que me marcou muito, Beto, aqui, foi ouvir de um dos palestrantes informando, olha, se hoje a sua empresa não está no hall de esporte, futebol, não importa o segmento esportivo, alguma coisa de errado você está fazendo. Porque o esporte ele também conecta muito as pessoas. Assim como no seu programa, aqui também estão aqui para você poder se reciclar, encontrar pessoas, gerar novos negócios, oportunidades, está sendo fantástico, Beto. Olha, isso é muito bom, porque o ecossistema fica favorecido, fica fortalecido, fica absolutamente evidenciado que essa conexão, e aí vai aos nossos presidentes de federações, de confederações, que criem, e esse programa tem a missão realmente de levar uma mensagem positiva e mostrando realmente o potencial do esporte, para que essas pessoas possam criar mais meetings como esse, porque realmente o esporte ele consegue criar um movimento para as marcas e produtos extraordinário. E mais do que isso, você tem os investimentos normais e os incentivados. Tem aí uma gana de oportunidades. E também eu falo, né, que o esporte ele acaba abrindo muitas portas, Beto, né? Quer seja para a empresa, quer seja para a parte de relacionamento. E aqui a gente está vendo a quantidade de pessoas aqui na plenária, fora da plenária também, é muito enriquecedor. Ô Henri, esse ano especialmente, né? Vocês que estão no Corinthians como patrocinadores, vocês que estão na Stock Car como patrocinadores, ou seja, vocês pegam dois universos importantes que são as duas grandes paixões do brasileiro, o futebol e também o automobilismo. E a ESE criou um pilar fundamental dentro do esporte que não só propaga a marca, mas pelas ativações e experiências acontece. Eu quero que você fale o grau de importância da participação da ESE nesses dois pilares, futebol e automobilismo. Eu falo, poxa, no futebol, o que a gente acabou criando com o camarote da ESE Seguros no Corinthians? Um objeto de desejo, Beto. Porque o quê? Que nem esse domingo agora, nós vamos ter lá o Breno Bidon, que infelizmente foi expulso no último jogo, ele vai estar lá assistindo o jogo lá com a gente. Né? Então, quer dizer, você ter a oportunidade de estar assistindo uma partida de futebol com um ídolo do seu time é para poucos. Nós da ESE Seguros vamos proporcionar isso. Quando a gente vai para estocar, a gente leva os corretores para ter a experiência no grid, para estar lá no nosso camarote, ou seja, são oportunidades que... Para ir para o box, para andar nos carros, é muito legal. Sim. Que outras marcas não disponibilizam hoje para o seu cliente, quer seja para o seu corretor. Então isso é de fundamental importância, não é só o patrocínio, é também ter uma linha de inteligência e estratégia que possa realmente fazer essa junção
entre o patrocínio, a ativação e a experiência. Isso resulta numa performance e desempenho absolutamente fantástico. Vocês cresceram de maneira meteórica, estão atingindo, eu tive a oportunidade de entrevistar o vosso presidente, o Richard, e aí, na verdade, vocês estão conseguindo aí passar da casa do bi para chegar no 5, que é o objetivo. Exato, e em breve é a certeza de que nós iremos alcançar mais este objetivo. É muito bom. Olha, eu estou muito feliz sempre de te encontrar, sempre de te ver, porque vem uma mensagem de otimismo, vem uma mensagem forte e é muito legal te encontrar aqui, porque o Henry me dizia, vou estar nos 3 dias do evento para poder extrair realmente uma capacidade de extração importante no conhecimento e, claro, na conexão para a sua ESE Seguros. ESE Seguros, parabéns, obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Até a próxima, Beto. Os craques de todo o Brasil, Sport Summit aqui com o Caio Lacerda. Caio é diretor de marketing do Santos Futebol Clube. O Caio com muita experiência. O Caio que pega um time como o Santos Futebol Clube e consegue realmente criar uma onda positiva. A presença do Neymar é importante? É, mas a presença de um executivo do teu calibre, da tua representatividade também. Caio, o Santos Futebol Clube hoje está vivendo um bom momento, mesmo estando ali naquela classificação, mas marcas e produtos não faltam. Prazer em tê-la aqui. Prazer, Beto, prazer falar com vocês. Cara, não posso falar do futebol, né? Mas na parte de negócios e marketing, acho que a gente vive sim um grande momento. Todo mundo vem falando, né, sobre o efeito Neymar, sobre tudo que tem acontecido ali nos bastidores. Hoje a gente tem uma cadeia ali, na verdade um ecossistema com mais de 40 marcas, né, um relacionamento muito grande aí com várias marcas interessantes do mercado. Iniciativas ali de licenciamento, todos os recordes possíveis, né, de marketing, de produtos e tal. Então, assim, na parte de negócios e na parte de marketing, realmente a gente tem vivido um grande momento, um momento, posso falar que é um momento histórico na história do Santos. O profissional que quer trabalhar nessa área, né, na área de clube, de marketing esportivo, tem que saber que tem que ser muito dinâmico, né? As coisas acontecem muito rápido, né? E você tem que estar preparado para executar aquilo da melhor forma possível. A gente tem dentro da estrutura do marketing, até para somar aquilo que eu vou falar um pouco mais para frente, a estrutura de redes sociais e Santos TV, elas fazem parte da estrutura do marketing, né? A gente olha muito mais como uma plataforma estratégica, comercial, enfim. E começou ali a construção do projeto Neymar, né? A ideia do Neymar voltar para o Brasil, né? Ou o impacto do que isso pode acontecer. E o nosso time, até o Guga está aqui, né, responsável pela Santos TV, a gente conversando, assim, eles falam, cara, a gente participou ativamente ali, porque ainda faltava um detalhe, né, do Neymar aceitar voltar para o Brasil, né, naquela época. E eu acho que o grande detalhe foi quando o time ali construiu um vídeo, né, lindo, que acho que todos nós vimos ali, que é o próprio Pelé, né, narrando... Neymar, volta para casa, né? A camisa 10 agora é sua, né? A camisa 10, o que tanto representa pro rei, né? Pro cara da história do futebol brasileiro, agora também vai ser para você. E aí, pegando um pouco essas informações de bastidores, acho que esse foi o ponto-chave, assim, dele aceitar voltar para casa, né? E aí, contando também dos detalhes de bastidores, a partir do momento que o helicóptero dele chega no CT Rei Pelé, né? A partir do momento que ele desce ali, aí vai o time de Santos TV, nosso time de redes sociais, e é o tempo todo câmera nele.
celular, enfim, para a gente ter a produção de conteúdo. E, cara, aí você vê esse impacto do número crescendo. Em questão de 2 dias, né, passando um pouco do evento, do Ney Day, a gente teve um alcance ali de mais de 10 milhões de seguidores novos, né, de forma orgânica nas nossas redes sociais. Hoje a gente está falando aí são 25 milhões de seguidores nas redes em todo, né, acumulado. Só no Instagram foram 4 milhões, né, nesse período aí de 3. Estamos quase batendo 8 milhões de seguidores só no próprio Instagram. TikTok também já era uma plataforma consolidada no formato de comunicação do Santos, cresce também e hoje a gente é o 2º do Brasil. Na verdade, é o primeiro, né? O primeiro no Brasil. E quais são as novas investidas, Caio? Você tem 40 empresas, tem a presença do Neymar, que é fundamental, evidente, mas você tem também uma comunidade consumidora, um ativo de torcedores. O que o Santos Futebol Clube está fazendo para aumentar esse consumo, já que você tem aí uma constelação de empresas participando? Legal. Os nossos parceiros, eles têm esse desafio de desenvolver produtos, serviços, benefícios diretamente pensados, né, e focados para o torcedor santista. Acho que é uma premissa base, assim, de realmente se conectar, de ter oportunidade de conexão única que é o nosso torcedor. Seja através de um projeto de patrocínio, seja através de uma iniciativa de parceria oficial, um official sponsor, que a gente chama. Mas a gente tem desenvolvido produtos, também novos produtos, pensando pela experiência do torcedor, né? Sejam produtos físicos e aí desenvolvimento ali até com a marca Neymar mesmo, né? Para a gente tentar explorar isso o máximo possível, que é o resultado que a gente precisa dar hoje, mas também novos produtos tecnológicos, produtos digitais. Não vou ficar falando muito porque isso aí ainda está dentro do nosso planejamento de 26, inclusive, mas a gente tem otimizado grandes resultados dentro da nossa estrutura. O que representa a Sport Summit Brasil como fonte de conhecimento, de troca de experiências e principalmente para o ecossistema do futebol? Claro, aqui a gente tem oportunidade de conexão, né? Acho que conectar os grandes players do mercado, conversar com as grandes marcas, os grandes clubes também, os grandes protagonistas dessa história toda, e a gente trocar experiências, né? Eu acho que a agenda positiva que os outros clubes estão fazendo, que o mercado tá fazendo também, e a gente conseguir trocar um pouco dessas experiências em prol de uma construção de um futebol ainda melhor, voltado para a área de marketing e principalmente para a área de negócios. Acho que tem oportunidade para todo mundo e é um ecossistema que precisa crescer junto, né? É um ecossistema que precisa ser fortalecido e crescer cada vez mais. Agora quem dá bola é o Santos. Obrigado, Caião. Tamo junto. Caio Lacerda, diretor de marketing do Santos Futebol Clube, aqui no OLSA, o programa de negócios no esporte, aqui no Band Esporte. Direto aqui do Sport Summit Brasil, a grande conferência do esporte, o grande encontro das várias modalidades, dos empresários, dos atletas, dos ex-atletas e do ecossistema do esporte que se reúne aqui no WTC. E aí, em algum lugar da feira, meu amigo Lucas Herrero, você tá aí, eu quero te ouvir, meu craque. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Beto? É isso, estamos no Sport Summit em São Paulo, terceira edição do evento, o grande evento, né? O grande encontro da indústria esportiva mundial. E ao meu lado temos Marcelo Furtado, que é diretor comercial da SAF do Botafogo, né? E pode comentar muito sobre isso. São mais de 5 mil participantes aqui no Sport Summit e é claro que o Botafogo tem um espaço especial aqui. Eu queria que você explicasse pra gente o que mudou no organograma, principalmente na mentalidade do Botafogo depois que se tornou SAF. E imagino que pra você mudou muita coisa, né? O que vocês vêm implementando no Botafogo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Esse evento realmente é um evento disruptivo, um evento que a gente tem que estar sempre presente e poder fazer parte. O Botafogo, depois da SAF, ele mudou muita coisa. Valores não deixaram de ter
os valores que a gente vê que são importantes para um clube ter, essa ambição, essa vontade de vencer, isso daí é algo que vem de história, né? Então isso é algo que a gente conseguiu resgatar e manter junto com a gente. Mas toda a parte de estratégia comercial, toda a parte de gestão, a gente realmente mudou muita coisa. Então hoje a gente, em alguns canais, a gente coloca que o Botafogo, ele é a startup dentro do futebol. Então a gente trabalha dentro de um clube de futebol, mas como startup. Para isso a gente trabalha com indicadores, a gente trabalha com os próprios KPIs, a gente tem as estratégias e os planos de negócio sendo feitos e planejados de forma antecipada. Isso é medido, isso traz para os nossos colaboradores uma comunicação assertiva de onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E aí fomos agraciados, a gente tinha um plano mais longo para isso, mas fomos agraciados ano passado com 2 títulos. Isso mostra um pouco de como que essa reflexão da parte de gestão, ela interfere realmente ali dentro do futebol, dentro do estádio, para fazer a diferença. Então, hoje o Botafogo, hoje um dos papéis que eu venho falar aqui hoje, né, que a gente fez essa palestra, é exatamente mostrar essa nova jornada dentro do ecossistema do futebol em relação às empresas que possam estar fazendo parcerias. Então hoje a gente traz empresas para poder estar parceira do Botafogo, onde a gente não olha para esse mercado apenas para ter a marca estática ali na camisa. A gente quer entender o que a empresa busca, o que ela realmente vai fazer com aproveitar desse ecossistema, e aí a gente cria uma área específica que a gente chama de área de ativação, para, conversando com as empresas, poder fazer as conexões certas. Então isso é uma das coisas que uma startup, uma visão empresarial faz. É olhar para o cliente, olhar para o patrocinador, olhar para o parceiro e entender dentro daquele ecossistema qual o persona, qual a clusterização que a gente deve fazer e o que realmente vai fazer a diferença. Eu acho que é um desafio também, né? Entender que o planejamento depende também de dentro do campo, né? Porque o Botafogo ano passado foi agraciado com 2 títulos, como você bem disse, né? Libertadores e Campeonato Brasileiro. Imagino que alavancou e acelerou alguns processos, só que ao mesmo tempo em 2025 as coisas não se mantiveram da mesma forma. Então como que vocês fazem para planejar dependendo dentro das 4 linhas do desempenho do clube, do time, né? Uma das coisas importantes é não perder a aura de vencedor. Isso a gente não vai perder. Então, independente do momento, independente do jogo, nós vamos sempre entrar para vencer. Esse tem que ser o slogan, e é o slogan hoje do Botafogo, de buscar em qualquer momento, se há qualquer esperança de chance, buscar sempre novos títulos, buscar sempre estar à frente ali do momento que se foi enquadrou dentro do estádio. Só que isso, de alguma forma, ele realmente faz sentido a teoria dentro de campo ser trazido para dentro do back-office, né? Então a gente trabalha de um formato onde a gente tem um plano mais longo, um plano de longo prazo, onde nesse plano de longo prazo a gente sabe que vão ter alguns solavancos ao longo do tempo. Isso pode chegar e gerar quantos times que estão com um plantel muito bem organizado, estão jogando bem, mas nem sempre acontece aqueles resultados. Então isso faz com que esse planejamento de longo prazo, a gente tenha as atividades que vão ser entregues pelo time comercial, o time de estrutura, o time de marketing, a conexão com o torcedor, independente do que acontece dentro de campo. Isso daí é um desafio, realmente isso é importante. O torcedor, ele vivencia, ele é colérico, né? Ele está sempre buscando ali essa parte emocional, isso é importante, isso é muito bom. E saber que, independente, nas vitórias e na derrota, nós vamos estar juntos e vamos estar buscando sempre ser melhor. Muito bom. Para fechar rapidinho, dá para adiantar em off aqui alguma coisa para 2026, os planos da SAF do Botafogo nessa área comercial para o próximo ano que vem aí? Então, o ano 2026 é um ano que promete muitas novidades, principalmente na área comercial. Esse ano agora, essa fase de outubro e novembro, é o fechamento do budget das empresas de investir para 2026. Então, nós estamos ali com vários parceiros que a gente está trazendo para 2026 a gente entrar com novos patrocinadores. E uma coisa que eu posso dar de spoiler aqui para você é que a gente está criando agora, provavelmente em 2026, já no começo, nós já temos isso já funcionando de uma forma perfeita, que é uma área de inteligência artificial. A gente trouxe um grupo que pudesse olhar para o nosso ecossistema e entender onde tem oportunidades, tanto para o torcedor quanto para as empresas parceiras, para poder se conectarem. E é isso daí, eu acredito que no ano 2026 vai ser disruptivo e logo a gente vai trazer esse benchmark para o mercado e outros clubes também vão estar utilizando, para poder realmente criar, naquele ambiente do futebol, entretenimento. Que isso é o que realmente hoje a gente tem que buscar, né? Trazer do futebol
a paixão que a gente tem e trazer para aqueles eventos o entretenimento, para que aquilo seja algo que vá além do jogo que acontece dentro do estádio. Sensacional. Esse Marcelo Furtado, diretor comercial da SAF do Botafogo. Te agradeço pela participação, viu, Marcelo? Obrigado, viu? Valeu. Volto com você aí, Beto. Aqui no LSA, os negócios no esporte acontecem. Direto aqui do Sport Summit Brasil, a grande conferência do esporte, o grande encontro das várias modalidades, dos empresários, dos atletas, dos ex-atletas e do ecossistema do esporte que se reúne aqui no WTC. E aí, em algum lugar da feira, meu amigo Lucas Herrero, você está aí, eu quero te ouvir, meu craque. Seja muito bem-vindo. De volta aqui, Betão, de outra área do Sport Summit, essa área um pouco mais temática, com o cara da NFL no Brasil, General Manager, Luiz Martinez. Muito obrigado por atender a gente. E eu quero saber sobre a expansão da marca da NFL no Brasil, né? Mais um jogo de NFL, abrindo temporada da NFL no Brasil, com essa possibilidade, na verdade, já confirmada de jogo no Maracanã no ano que vem. Então conta um pouquinho do quanto a marca vem se expandindo em um país que ama tanto futebol americano, Luiz. Não é uma possibilidade, vai ser uma realidade. Sim, o compromisso da NFL com o Brasil como país é 100% reforçada com esse anúncio há algumas semanas atrás, onde anunciamos não somente nosso primeiro jogo no Rio, no Maracanã, sino 3 jogos, num período de 5 anos. Então, isso tem somente, é uma prova mais, um reforço mais que Brasil, NFL Brasil, é para quedar-se, é para ficar aqui, não é somente um jogo, depois vamos entender o mercado. Não, agora temos já um compromisso muito mais longo para Brasil, com Brasil. Ficamos muito felizes, porque temos que entender como seguir melhorando para os brasileiros, mas essa expansão internacional é uma prioridade para a Liga e Brasil tem um rol muito importante nessa expansão internacional. Então, de agora em adelante, nada mais que boas notícias para o Brasil. Acho que é um recado também que institucionalmente é muito legal a gente poder se abraçar e se sentir abraçado pela NFL nesse sentido e poder aproveitar o hype do evento, né? Então acho que tanto por viés comercial, acho que a gente fez a collab com a Approve, que é uma marca licenciada que tem a NFL e tem o Corinthians, e além da collab NFL Corinthians teve uma com 5 partes, que foi um produto bem de edição limitada, que é Approve, Corinthians, NFL, Chargers e Hugo, né? Que como ele gosta de usar as cores que o time mandante tem, curiosamente a gente conseguiu fazer algumas peças que uniam as 5 partes no produto, né? Então acho que do ponto de vista de exploração de produto, esse foi um gatilho muito legal. A estampa na camisa não pôde ser comercializada, era mais uma questão de um vínculo institucional do que uma comercialização. E acho que o principal é o ganho que você tem em termos de conteúdo, quanto que você pode explorar a jornada da NFL dentro da sua casa. E provavelmente agora que eles vão para o Rio de Janeiro, vão conseguir fazer ainda mais coisas. E cada edição que eles fizerem aqui, com o aprendizado deles e com o aprendizado de quem está assistindo, acho que as ações vão ser sempre cada vez mais audaciosas, né? Então, por exemplo, o detentor do name rights do estádio, se ele não entra em acordo comercial com a NFL não utiliza o nome, né? Então, por exemplo, a Neoquímica ela não tinha um nome falado oficialmente pela NFL, mas toda a reverberação que a gente conseguiu gerar de conteúdo, e a gente conseguiu também envolver artistas, né? A Ana Castela é corintiana, a gente conseguiu se aproximar também da produção, eles são muito próximos e a gente conseguiu fazer foi o conteúdo que mais reverberou. Ela tem um rating de engajamento absurdo, né, pelo público que ela se conecta. Então, de todos os conteúdos dela, foi o mais absurdo de todos, que você cruza... Ali a gente cruzou 3 territórios de paixão, né? Corinthians, música e a própria NFL. Então, você mistura um pouco dos 3 públicos. Então, acho que essa reverberação dos conteúdos nos nossos canais, sejam os canais do clube, sejam os canais do estádio, que carregam o nome do name rights, acaba, inclusive, entregando uma conexão comercial para o detentor da marca, ainda que ele não
tinha esse endosso oficial por parte do organizador. Então acho que foi uma agenda muito legal, esse ano a gente conseguiu explorar muito melhor do que no primeiro. Sensacional. Muito obrigado por essas boas notícias, inclusive. Mas tem mais uma questão que a gente vai tratar sobre as parcerias com as empresas brasileiras, né? Porque o brasileiro é um público consumidor gigantesco da NFL e, consequentemente, as empresas brasileiras, as parceiras brasileiras também entram na NFL e entram para ficar, né, Luiz? Então conta um pouquinho sobre essas parcerias com as empresas do Brasil no mercado da NFL. Perfeito, sim. Temos parcerias muito importantes e parceiros que são, de uma maneira ou outra, estão fazendo coisas novas, estão se atrevindo a mudar um pouco as regras de como trabalhar com um patrocínio. Tem que ser mais um tratamento como uma aliança estratégica, como uma parceria mais disposta a provar novas coisas, a fazer algo diferente. Então estamos muito agradecidos. Mas os jogos é sempre um catalisador, provavelmente. Então temos agora negociações, conversas com muitas mais companhias locais. E temos também a vantagem de ter parceiros globais, que são muito importantes também para o Brasil. Mas o day-to-day, dia com dia, os parceiros locais têm um sabor muito mais importante para a NFL, porque eles vivem a experiência com os consumidores, os usuários, no nosso caso os torcedores, todos os dias. Então, promoções, fan engagement, watch parties, muitas coisas mais, como quem me vai pensar que temos agora uma Rampage NFL Limited Edition. Então, acho que estamos também com os parceiros quebrando como ideias mais conservadoras e nos movendo a um mundo muito mais dinâmico, muito mais divertido, muito mais agressivo, muito mais sempre entendendo que é o que precisa, que quer, que é importante para a população brasileira. Então, acho que temos muito por fazer ainda, mas nossos parceiros são, 100% dos parceiros, dos 100% dos parceiros, a maioria são locais. Então, é uma vantagem gigante por tempo, reação, ganas, proximidades. Então, NFL Brasil está num momento muito incrível, mas sigue esse caminho, essa construção para apenas estamos começando para um NFL Brasil com parceiros novos ou parceiros atuais, mas 2.0, renovados, diferentes, e esperemos que mais categorias cada vez. Temos muitas categorias que queremos começar a ativar também. Temos muito interesse de categorias que não existem hoje com a NFL. Então, acho que tudo é como uma expectativa grande, mas tudo tem um valor também muito grande para a NFL e para os parceiros, e juntos para gerar ainda mais valor para os consumidores, usuários e torcedores. Sensacional. Excelentes notícias, então, para o público brasileiro. Excelente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, General Manager da NFL no Brasil. É a NFL movendo as correntes e ganhando jardas, certo, Betsad? Aqui no LSA, os negócios do esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte na televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana, direto da Sport Summit Brasil, o maior simpósio, congresso do esporte e suas várias modalidades aqui em nosso país. Eu estou ao lado do Buiu Frenesi. Eu sou muito fã do Buiu, porque o Buiu tem uma história de vida, uma biografia muito rica. O Buiu consegue, através do seu carisma e da sua vontade, desenvolver as suas atividades pessoais e profissionais com muito afinco, com muita verdade, com muito propósito. Ele lidera a Rede Ronaldo, já é sócio aqui do nosso LSA, do Encontro de Craques, ao lado do Ronald e do Ronaldo, consegue realmente trazer uma informação de qualidade, trazer conteúdo importante e, principalmente nesse momento, há uma virada de chave, a gente já registrou isso.
que faz com que a Rede Ronaldo consiga realmente achar o seu caminho e desenvolver as suas atividades com muito maior intensidade. Buiu, prazer em tê-lo aqui. Pô, muito bom estar do seu lado. Chamo você de meu pai inteligente, né? O Beto... Tá mal, viu? Não é nada, um cara inteligentíssimo, é o rei da comunicação, assim, do segmento, né? A gente já seguia há muitos anos, via, admirava, e hoje estar perto de vocês é importante. Rede Ronaldo vem de um brand novo, onde a gente quer comunicar, literalmente, o esporte brasileiro para o mundo, do tamanho que é o Ronaldo. É muito importante a gente dar a melhor informação, com honestidade, com seriedade. A gente já vem fomentando isso aí, o Ronald, há muito tempo, tanto o futebol e os outros esportes que estão entrando agora no nosso canal. Hoje, a preocupação nossa, aliás, era uma preocupação, que caminho tomarmos. Achamos o caminho da informação inteligente, correta, honesta, a informação clara e verdadeira, né? Como é que você achou esse caminho, Buiu? Foi difícil, porque a gente não entendia o que a gente queria, né? Eu falei, pô, Ronald, ficava todo dia, mas pai, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos pensar no quê? O que as pessoas querem ouvir? Verdade. O que a gente pode de informação? Verdade. O que tem perto da gente? Verdade. A família Nazário sempre trouxe boas histórias, né? Claro, o Ronaldo. Aí vem a mãe também, a Milene também, que traz informação. A gente começou a fazer conteúdos contando a verdade do esporte. E deu muito certo. Aí agora a gente tem um rugby de tênis, que já era o nosso forte, futebol, indiscutivelmente, área de games, o Ronaldo gostava, a gente abriu um canal novo chamado Rede Ronaldo Games, para isso também. Aí colocamos o basquete, deu muito certo, NFL, Fórmula 1. A gente comunica e explica para as pessoas qual é o caminho. Aí a gente entendeu que o nosso público, a nossa comunidade é de informação legal, de esportivo. Muito bem. Informação, conteúdo, entretenimento e principalmente muita novidade. Muita. E é legal porque vocês vão acompanhar. Rede Ronaldo pode acompanhar e pode chamar o nosso querido Buiu Frenesi, que ele vai te atender. Eu estou muito feliz com esse novo caminho, eu estou muito feliz com a estrada que vocês estão tomando e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Buizão. Falando de você, é muito importante que você é o mestre da comunicação, um homem super inteligente. Muito obrigado, Beto. Sempre te oro por você e te honro por você. Viu? Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado. Meus craques de todo o Brasil, estamos de volta, direto aqui do Sport Summit Brasil, a grande conferência do esporte, o grande encontro das várias modalidades, dos empresários, dos atletas, dos ex-atletas e do ecossistema do esporte que se reúne aqui no WTC. E aí, em algum lugar da feira, meu amigo Lucas Herrero, você está aí, eu quero te ouvir, meu craque, seja muito bem-vindo. A gente não para por aqui, viu, Beto? Em outra área do Sport Summit 2025, muito bem acompanhado com Ivan Martinho, CEO da WSL, a Liga Mundial de Surf, que, assim, a cada ano que passa, vem fortalecendo a marca e principalmente a identidade com o Brasil, né? Só pelo fato de termos 8 campeões mundiais nos últimos 11 torneios disputados, não à toa o CEO é brasileiro. Então conta pra gente, Ivan, sobre o fortalecimento da marca e principalmente do Brasil na Liga Mundial de Surf. Acho que, como você falou, né, um feito incrível para o esporte brasileiro. Em 11 temporadas, o Brasil conquista 8 através de 5 atletas diferentes, que também é algo novo, não é uma dominância única. É claro, o Gabriel é tricampeão mundial, mas a gente também tem o Adriano Souza, o Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira e agora, mais recentemente, o campeão de 2025, o Iago Dora. Uma grande notícia, um esporte que sempre chega, que sempre ou está na final ou ganha, traz alegria para o Brasil e, obviamente, isso abre uma série de oportunidades, chama muita atenção. E à medida que chama a atenção, do nosso lado, é a hora da gente construir um negócio por trás dessa atenção, né? No Brasil, muito se fala de futebol, o Beto fala muito de futebol no programa, mas também tem espaço, tem paixão, tem torcida para outros esportes. O surf, a gente vem consistentemente crescendo e atraindo, como eu falei, atraindo atenção, atraindo fãs e, consequentemente, atraindo parceiros comerciais para poder levar esse esporte para um outro patamar, um outro nível de audiência, um outro nível de consolidação e, obviamente, criar aqui um caminho de consistência para os próximos
próximos anos para a próxima geração. Essa geração que o Brasil conhece como Brazilian Storm, geração muito vencedora. Eu, pessoalmente, torço para que todos os atletas que estão aí compitam por muitos e muitos anos, mas o dia que essa geração não mais competir, que a gente tenha uma geração pronta para suceder a geração do Brazilian Storm com tamanho brilhantismo, com o mesmo brilhantismo. É claro que a liga é super disputada, os australianos querem reconquistar o domínio, os americanos querem reconquistar o domínio, então isso que traz essa componente de emoção e esse desafio, né, que é legal de assistir de fato e de torcer. Agora analisando o aspecto mercadológico, né, que a gente também trata sobre o mercado em si, as empresas brasileiras também, pelo fato do Brasil estar muito na moda no surf, imagino que queiram criar laços com a WSL, imagino que o mercado brasileiro está muito inserido dentro da WSL. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse interesse das marcas brasileiras em contar, em fazer parte da Liga Mundial de Surf também. Do ponto de vista de audiência, o Brasil já é o maior mercado da WSL do ponto de vista de audiência. Então aqui nessa região, especialmente no Brasil, onde a gente concentra percentualmente a maior audiência da Liga. Obviamente, do ponto de vista de negócio, o desenvolvimento, existe uma competição grande, bastante dividida em 3 partes, o mercado australiano, o mercado americano e o mercado brasileiro, depois o mercado europeu vindo em seguida, um pouco desse ponto de vista de mais ou menos seguindo esse equilíbrio. Eu acho que o que a gente tem como eu falei, à medida que a gente consegue criar essa atenção, a gente consegue trazer marcas para fazerem parte disso. E aí, o nosso desafio é não fazer que seja uma moda, a gente quer que seja contínuo. Né? Como que a gente faz para transformar, trazer continuidade? Porque o esporte não vive de moda, não vive de febre, né? A história da febre que dá e passa. Lá se vão 11 anos, dos quais o Brasil foi vice-campeão em alguns, foi campeão 8 vezes, e a gente vem já mais de uma década consistentemente mantendo esse crescimento. Então, moda normalmente no esporte dá e passa, febre dá e passa. O que a gente quer é construir pilares sólidos para que esse esporte atinja um patamar que nunca mais volte a ser um esporte que um dia já foi menor, com menos investimentos, né? Um esporte de nicho. Hoje não, é um esporte que fala com o Brasil todo, é um esporte que tem 45 milhões de fãs de diversos níveis de fanatismo, tem aproximadamente 4 milhões de praticantes, ou seja, um esporte que cresce no litoral, cresce agora nas piscinas de ondas espalhadas pelo Brasil inteiro. O Brasil, até o final do ano que vem, se torna líder mundial em número de piscinas de ondas de um único país, mais um item, mais uma característica importante para o nosso país. É um esporte democrático para o homem, para a mulher, para o menino, para a menina, para a família. Então eu acho que se até no interior de São Paulo, nos interiores, em Brasília, lugares assim, a gente vai ter onda, o esporte tem tudo para crescer cada vez mais. Esse Ivan Martins, CEO da WSL, manja muito. Te agradeço pela participação aqui no nosso programa, Beto. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Volto com você, Beto. Até a próxima. Aqui no LSA, os negócios no esporte acontecem.